vamos a mais um blog do editor para o vídeo 15. Vamos abordar a edição de julho e agosto de 95. Tem grandes destaques e a começar pela Maratona de Porto Alegre, o uso do chip, o chip começa a ser usado no mundo. E outras matérias muito interessantes, ok? Vamos lá. A capa da edição de julho é a Maratona de Porto Alegre, que começa já a cair no gosto dos corredores, principalmente os corredores mais competitivos, né? Mais animados a conseguir bons resultados. Porque a Maratona de Porto Alegre tem a vantagem de ser, já tinha, né? E continua tendo a vantagem de ser plana, e a temperatura fria, o que sempre garante, são as duas coisas mais importantes para se conseguir bons resultados, além, logicamente, estar bem treinado e a organização cumprir o seu papel de fornecer água, abastecimento, placas de quilômetro bem colocadas e tal. Nessa edição, a gente já apresenta o revezamento Pão de Açúcar foi frequente nas páginas da revista, divulgando a terceira maratona Pão de Açúcar, que ela competia assim, de sucesso com a São Silvestre, tal o número de pessoas que participavam e também pela exuberância, vai a palavra exata, a exuberância da organização, que é uma coisa muito legal mesmo. Bom, a Maratona de Porto Alegre é ótima, a gente comenta sobre o lado, praticamente todos aspectos positivos. Na avaliação que a gente fazia, mãozinha para baixo, mãozinha para cima, a prova praticamente só ganhou mãozinhas para cima. Fala de a demora um pouquinho na premiação, coisas nada muito trágicas. E ainda me dei umas fotos legais do evento, em fotos geralmente feitas pelo Tião Moreira, que é o fotógrafo da revista, como se falava, né? E essa listagem, o ranking de maratonistas a gente já vinha fazendo. E passamos a fazer uma coisa interessante, que era apresentar um pré-ranking. Quer dizer, para quem que estava o ranking já era por faixa etária, certo? E, então a pessoa lá, os mais competitivos, viu, os 10 melhores, os 35 aos 39 anos são estes, que conseguiram estes resultados, no caso, Porto Alegre, Brasília, e aí a gente passou a incluir nesse ranking, só mais 1 ou 2 anos depois, a gente passa a considerar apenas maratonas brasileiras oficiais, com percurso aferido. Mas como ainda não eram muitas maratonas que aconteciam no Brasil, Brasília, Porto Alegre, Blumenau, Rio de Janeiro, e a Maratona de São Paulo, que ia começar a voltar, tinha tido nos anos 80 e voltava agora em 95. Então a gente incluiu a Maratona de Santiago entre os rankings. Na sessão que era cuidada pelo Ayrton Ferreira, envolvendo 25 anos de corrida de fundo, desde 70 até 94, nessa edição de julho de 95 ele aborda 83 e 84. Aí o destaque desses anos de 83, a sessão memória, é a vitória do João da Mata na São Silvestre e a Rosa Mota, ganhando mais uma vez. O Agberto Guimarães, que ganha ouro no Pan-Americano. Bom, aí o que acontece é que vai haver a segunda maratona de São Paulo, também nesse ano de 83. Mas quem bomba mesmo em termos de maratona nesses anos 80 é o Rio de Janeiro, que tinha já 2 maratonas acontecendo, né? Bom, 84 é marcado pelo ouro do Joaquim Cruz, né, em Los Angeles, na Olimpíada. E
A gente aparece aqui, uma sessão começa, ainda não está escrito brasileiros lá fora, como ficou conhecida, mas passou a ser uma sessão praticamente fixa na revista. Qual é o conceito? A gente não podia participar de maratonas no mundo, viajar, recursos, nem tempo para isso. Então os assinantes, realmente assinantes, falaram, olha, eu corri a prova tal, posso mandar um relato? Eu falei, manda, diz o que foi bom, foi ruim, foi diferente, manda uma foto, tal. E nessa edição, um dos nossos assinantes é o Mário Cerati, da Mortadela Cerati. Grande amigo, excelente pessoa, e ele participou 2 ou 3 vezes ou 4 vezes escrevendo artigos. Essa foi a primeira dele e acho que uma das primeiras participações dessa sessão depoimento de assinante. Ele comenta sobre a maratona de Munique, onde ele estava fazendo um curso de alemão também, sobre a área de conservas alimentícias, obviamente. Bom, e Santiago também, aliás, eu falo de Santiago, porque Santiago é uma maratona que começa a surgir e cair no gosto dos brasileiros. Um destaque já nessa época é que começa a ser usado o chip. Sim, o chip, aquilo que hoje em dia... Mas o chip é o início. O chip, na verdade, começou para controle de gado leiteiro e outros usos, pondo lá no animal, na vaca. E passou a ser usado ainda no começo com algumas falinhas, tal, porque é uma tecnologia nova. Amarrava no tênis, depois quando chegava tinha que devolver, né? Em vários lugares que eu participei, eu me lembro de uma vez eu corri aí você chegava, devolvia e já recebia o dinheiro, o equivalente, para estimular você devolver, recebia. E logo em seguida, já tem um negocinho de chope para você gastar o dinheiro que você tinha recebido. E a gente comenta aqui que na maratona de Roterdã foi uma das primeiras, até porque chip tem a ver com gado leiteiro e gado leiteiro tem a ver com Holanda. Como vocês sabem, a vaca holandesa é uma das mais conhecidas em termos de produtividade, né? Em termos de gado leiteiro. Então, o chip começa aí, mais 1 ano, 2, 3, vai ser uma coisa meio comum. A revista passa a ter A revista era focada em corridas de rua, isso todo mundo sabe, principalmente em maratonas e meias, onde está mais ligado ao preparo físico mesmo. Mas a gente nunca deixou de cuidar da pista e campo, das provas de pista e campo. E passamos a contar nessa edição com o Benê Turco, que era um especialista, um jornalista especialista em provas de pista e campo, ligado à CBAT, e que passou a contribuir com a gente a respeito das pistas, da prova de pista. A edição de agosto, vamos ver, então pista. A edição de agosto traz a capa, a prova da Tribuna de Santos, na minha terra. A prova sensacional, ótima, tudo bem. Vamos falar com ela. Antes disso, eu tenho um editorial que eu comento. O título do editorial é a revistinha que deu certo. Nesse editorial da revista de agosto de 95, eu falo, a revista estava fazendo quase chegando para o seu 2º ano, né, em outubro, e comento que e muita gente comparava, olha, teve a revista Viva nos anos 80, muito ligada à Maratona do Rio, onde era a principal prova brasileira, talvez, junto com a São Silvestre. Mas ela durou 2 anos, menos de 2 anos. E é curioso que ela acabou mesmo quando a Maratona do Rio estava no seu auge, com 7.000 participantes e tal. Mas enfim, inclusive tendo uma concorrência lá nos anos 85, 86. Bom, apresentamos logo em seguida, como curiosidade, junto à página de resumo do sumário da edição de agosto de 95, um anúncio de banheiro químico. A gente foi desde o começo um crítico das provas que não tinha banheiro nenhum, não havia nada, era um caos. A não ser quando a prova largava perto de um ginásio, em cidade do interior era comum largar na praça, ali ao lado da praça principal, aquela com fonte luminosa realmente, mas geralmente também tinha banheiros, havia banheiros populares, assim, dentro do lado da praça, já da prefeitura mesmo.
Aí nesse caso também funcionava, mas geralmente não tinha essa instalação, então precisava de banheiros. E até em reconhecimento do esforço da revista para que se usasse, ao menos o banheiro químico, tivemos anunciantes, que eu acho que é Planeta, essa empresa. O banheiro químico estava começando e eu reconheço que era um pouco caro para o organizador contratar 10 banheiros, ela entrava no orçamento da prova mesmo, porque era puxado, mas depois ficou mais popular. Aqui eu tenho também a Coque Tavares, que é uma empresa ligada a tênis, a torneios de tênis, começa a conversar com a revista falando que vai anunciar, vai organizar a Maratona de São Paulo. E com isso vai trazer mais gente e tal. Na sessão memória da edição de agosto de 95, o Ayrton Ferreira já comenta a questão de estar surgindo então a terceira maratona. Nós estamos falando dos anos 85 e 86, então vamos confundir. Então a revista é de agosto de 95. Agora a sessão memória do Ayrton, que está contando lá de 70 a 94, ele aborda na sessão memória o ano 85. Que aparece inclusive uma foto de uma assinante da revista, a Sandra Magda, de Brasília, que ganhou essa maratona, a terceira maratona de São Paulo. Bom, pra você ter uma ideia, a maratona do Rio de 85 era maior, a maratona do Rio de 85 era maior que a São Silvestre, tá? Com 7 mil inscritos. Mas, no caso da Maratona do Rio, ela acumulou 7 mil inscritos, mas chegavam 5 mil, ao menos oficialmente. Então não se sabe se havia quebra mesmo de gênero. Uma quebra é sempre estimada de maratona, logicamente. Mas 2 mil pessoas, ou quase isso, não completarem. Uma pessoa se inscrevia, talvez acontecesse na Maratona do Rio. O que acontece com a São Silvestre é que a pessoa se inscreve, mas ela não vai correr. Ela nem é chegada muito de corrida. Mas ela vai lá, paga, e não paga barato, e recebe uma camiseta, né? Maratona São Silvestre. Aí ele chega lá no trabalho e fala, pô, você correu a São Silvestre? Foi, eu corri, tá? Então acho que é mais por isso, porque é impressionante. Na São Silvestre acontece, lá 30 e poucos mil inscritos atualmente, 35, aí chegam 32, 15 quilômetros cá entre nós. Não tem muito sentido, você não vai quebrar por causa de 15 quilômetros. Aí a gente apresenta também um anúncio só para mostrar a questão, o anúncio da 10 Milhas Garoto. E o destaque qual é? R$21.600 em prêmio, significaria hoje, sei lá, 40, 60, 70 mil reais. Mas os anúncios da revista é muito comum, a palavra mais forte é a questão da premiação, ou seja, que interessava aqueles 30 caras tal, e mulheres. Os outros, 99%, mas é uma forma das provas falarem sobre, chamarem para a participação. Aí temos uma foto aqui dos 3 mil corredores nos 10 quilômetros de Santos. Uma prova ótima, tudo bem. Com uma boa premiação e ampla para a elite, mas com tudo certinho, mais ou menos tudo certinho para os participantes amadores. E eu estive lá nessa prova. Foi uma das grandes irritações, mesmo que é uma prova da minha cidade e tal. Eu estava muito bem treinado, ia lá para completar, praticamente certo, abaixo de 40 minutos, né? Os 10 quilômetros. Aí quando chegou no quilômetro 9, eu já na Avenida da Praia, conheço tão bem e tal, com bastante gente na rua, eu olhei o relógio, faltando um quilômetro, estava com 35 e qualquer coisa, eu falei, bom, vou pro meu sub 40 minutos dos 10. Aí faltando 100, 200 metros, o staff falou, não, pode parar, entra aqui na fila. Eu falei, como assim? Não, tá chegando, tá confusa, para. Não paro mesmo. Aí eu fui para ter a chegada, marquei no meu relógio, 39, qualquer coisa, não me lembro. E naturalmente meu resultado não valeu. E por quê? Porque estava um caos na chegada. Eu nem sei se tinha chip, não era chip, era a senha eletrônica que você tinha que dar para o controle de chegada. E muita gente já, 3 mil pessoas.
em Santos. E foi feita uma estrutura mal feita lá. Eu que tal, já tinha feito uma crítica forte em relação a essa corrida, que não tinha banheiro nenhum na largada, que é lá no centro da cidade, uma área, assim, antiga. Aí fiz uma outra crítica, falei, pelo amor de Deus, legal, abastecimento, faz tudo certinho. Agora, como é que pode dar um caos desse na chegada? O banheiro, acho que eles estavam já começando a resolver. Essa prova foi vencida pelo Ronaldo da Costa e pela Roseli Machado, que faleceu recentemente de Covid, como a gente comentou. E termino essa edição de agosto falando falando do alongamento, que a gente começou a divulgar o alongamento e fizemos um folheto com essa imagem aqui, antes de começar a correr e depois de correr. E esse folheto que a gente fez foi um sucesso. Depois a gente fez uma releitura, né, uma meia-culpa, porque todo mundo, não, tem que alongar meia hora antes, depois meia hora depois, o cara ia correr 5 km, né, sei lá. Aí falou, calma, não é assim não precisa de tudo isso. Inclusive começamos uma campanha contra o alongamento. Contra o alongamento assim, não, aquele antes, imediatamente antes, inclusive nas provas, tinham 15 minutos antes de musiquinha, as pessoas ficam se alongando, antes tinha uma pessoa da academia lá em cima. Aí saiu de moda, viu que era bobagem, né? Mas esse folheto, essa página que virou um folheto foi terrível. A gente comentou sobre a Maratona do Fogo também, que é uma maratona sem medição nenhuma, muito rústica, mas clássica. Eu já tinha muitos anos, 13ª Maratona do Fogo em 95, vencida pelo Vagnão, aqui de São Paulo. E terminamos com uma coisa que é interessante, eu quero comentar, é sobre duas coisas. Uma, a corrida jacobina distribuía 400 troféus, ou seja, um em cada 3 dos participantes ganhavam um troféu. A categoria, os 20 primeiros, os 30 primeiros da categoria, da faixa etária, né? E com um anúncio, que é o surgimento da Maratona de Curitiba, em novembro. Ela foi inicialmente feita pelo Clube de Campo. O Clube de Campo, deixa eu ver o nome, Santa Mônica. Foi a primeira, nós fomos lá, essa prova vai ser muito curiosa, porque horrível o percurso. Curitiba já não é grande coisa para o percurso de maratona, mas saía da cidade e ia para o subúrbio, onde estava o clube de campo, ou seja, um pouco afastado. E o Diamantino, que é um dos nossos atletas ali, estava ganhando a prova. Aí uma má sinalização já dentro do clube, ele não fizeram direito, ele errou o caminho e foi vencido por um paranaense, agora não me lembro o nome. E o Diamantino teve um ataque de fúria, obviamente, ele estava vencendo e perdeu a prova nos 100 metros finais. Tá bom? Terminamos então julho e agosto. Divulguem para os seus amigos sobre o blog do editor, mandem e-mail comentando, tá bom? Muito obrigado.